mais uma vez. Eu quero louvar o nome do Senhor por isso. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É certo que o Senhor, Ele nos chamou para estar aqui nessa noite, porque Ele quer falar conosco de uma forma particular. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir o caminho e riachos no ermo. Amém. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Isaías escreveu, inspirado por Deus, claro. Aqui ele estava falando sobre a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. Mas a mensagem para nós nessa noite é aquilo que o Senhor Jesus quer falar conosco, para nós esquecermos aquilo que se foi no passado. E como é que nós vamos fazer para esquecer algumas situações que aconteceram no nosso passado, né? Nós precisamos ressignificar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre ressignificar. Ressignificar significa dar um novo sentido, um novo valor, uma forma ou função a algo, com o objetivo de superar padrões. Eu quero ler aqui esse conceito de ressignificar. Certa vez eu ministrei algo aqui na rede de mulheres, superficial, sobre ressignificar. É algo que todos nós passamos na nossa vida e precisamos nas nossas vidas e às vezes não percebemos. Então, ressignificar é dar um novo significado a algo que já existe, alterando a forma de como é percebido ou sentido. É reinterpretar, redefinir, mudar a compreensão sobre alguma coisa, situação ou experiência. Isso é ressignificar, dar um novo sentido. Transformação. Esse termo ele é muito usado em terapia, na psicologia, em designers e na espiritualidade. Por quê? Porque nós precisamos estar em constante ressignificação nas nossas vidas. E aí, quando fala sobre design, sabe quando a gente fala, eu preciso dar uma mudada nesse ambiente? Muda o ambiente, mas ele não deixa de existir. Ele só é transformado. Ele só é remoldado, reinterpretado. É uma nova leitura que nós fazemos daquele ambiente. É uma nova imagem que nós temos ali. E quando nós falamos em ressignificar, nós não estamos falando só em transformar uma situação, em transformar um lugar ou uma experiência. Nós também falamos em encontrar significados ou transformação de pessoas. Não é só sentimentos que precisam ser ressignificados, mas pessoas precisam ser ressignificadas, transformadas. Sair do padrão já estabelecido por algo. E nós podemos aqui ressignificar, e eu quero falar aqui em 3 pontos, ressignificar uma lembrança dolorosa da sua infância, uma situação ruim que aconteceu na sua infância, fazer uma nova leitura, uma nova interpretação, saindo da prisão do passado, porque muitas vezes pensamentos nos levam ao passado em situações que nós vivemos, e isso nos traz sofrimentos, isso às vezes leva a pessoa até a um quadro de depressão. Então é necessário a gente voltar no passado,
nessa lembrança dolorosa, nessa dor, nessa angústia e ressignificar, reinterpretar, trazer uma nova leitura sobre aquela situação da qual nós passamos, talvez na infância, no casamento, na adolescência, no trabalho ou alguma situação vivida no passado. E é necessário que isso aconteça. A psicologia trabalha muito sobre ressignificar, porque muitas pessoas que têm traumas do passado, situações do passado, não conseguem viver hoje porque não conseguiram trabalhar aquilo que foi vivenciado. Só que isso não acontece só na psicologia, na terapia. Isso acontece dentro da igreja. E é necessário que isso venha acontecer comigo e com você. Então nós podemos ressignificar uma lembrança do passado. Nós podemos ressignificar um objeto, atribuindo novas funções e utilidades para eles. Sabe aquela questão de customizar? Quem já viu falar? A gente pega uma roupa velha, uma jaqueta, por exemplo, e aí a gente coloca umas pedrarias, faz um desenho, coloca um silk ali, nós estamos customizando aquela roupa, nós estamos ressignificando aquela roupa. Nós estamos trazendo uma nova leitura sobre aquela roupa, mas ela não deixou de ser a antiga roupa que ela era. Só que ela foi transformada. Um pote de sorvete, sabe aquelas vasilhas de sorvete que a gente compra? A gente ressignifica ele. Olha, o objeto. Porque a gente pega aquela vasilha e coloca alimento e guarda na geladeira. A gente congela feijão, a gente congela caldo. Então nós reutilizamos, nós damos uma nova função para aquela vazia. Então aquele objeto, ele foi ressignificado. Ele teve uma nova utilidade. E nós podemos ressignificar pessoas. E nós podemos nos ressignificar. Nós podemos pegar uma experiência negativa e observar o aprendizado que nós tivemos a partir daquele ponto ruim. E aí você pode olhar para mim e falar assim, o que isso tem a ver com a Bíblia? E o que tem a ver com a leitura que foi realizada aqui agora? Eu quero dizer para você que tem tudo a ver com a Bíblia. E tem tudo a ver com a leitura que nós fizemos agora. Por quê? Porque nós fomos ressignificados por Jesus. Porque nós fomos transformados. E quando eu disse ressignificar pessoas e vida, nós saímos do padrão, ou da leitura, ou da interpretação de pecador, de barro grosso, né? De escravos do pecado, e nós fomos chamados de filhos. Nós fomos restaurados, nós fomos transformados. Hoje, nós temos uma nova leitura de nós mesmos. O meu passado, os meus erros, os meus pecados, tudo aquilo que eu vivi, hoje serve como testemunho. Hoje serve como aprendizado. Mas eu não deixei de ser a pessoa que eu sou. Só que eu sou uma pessoa transformada. Eu sou uma nova criatura. Então Jesus, ele fez o que com a minha vida e com a sua? Ele nos ressignificou. Ele deu para nós um novo sentido, um novo valor. E hoje nós temos uma nova função. E aí quando a gente fala, a gente pensa muito, né, sobre ter essa questão de ressignificação na Bíblia. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram ressignificadas, transformadas, moldadas e renovadas e com uma nova leitura na Bíblia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós não ressignificamos só objetos e sentimentos, mas pessoas. A transformação, porque hoje nós somos o quê? Embaixadores da fé. Somos seguidores de Cristo. Nós representamos Cristo aqui na terra. Então, quando nós ressignificamos a vida de uma pessoa, a gente dá um novo valor, uma nova função para ela. E Jesus fez isso com você. Jesus fez isso comigo. Ele reescreveu a nossa história. É a gente pensar e reescrever a vida de alguém, principalmente a nossa. Às vezes, nós não gostamos de alguém. Ah, crente não gosta de alguém? Ah, fala sério, né? Somos seres humanos. Às vezes, não pode não gostar, mas às vezes nós não gostamos de alguém.
Então nós precisamos ressignificar a vida dessa pessoa, porque nós começamos a olhar demais as falhas, nós começamos a olhar demais os defeitos, e aí a gente foca só naquilo que não presta, que a gente acha que não presta na pessoa. Só que nós precisamos ressignificar a vida dessas pessoas diante de nós. O sentido da existência dela, o valor dessa pessoa, a utilidade dessa pessoa, a função dessa pessoa. Nós precisamos ressignificar isso. Nós precisamos começar a olhar as virtudes e as qualidades. Nós precisamos ter o olhar do Senhor Jesus sobre as pessoas. E aí tem um segredo. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Então, quando nós focamos só no defeito, só na falha, a gente não consegue orar. E aí, quando tem alguém difícil na nossa vida, quando tem alguém que dá um pouquinho de trabalho para a gente, nós ressignificamos e reinterpretamos o propósito de Deus daquela pessoa na nossa vida. De repente, Deus está usando aquela pessoa para trabalhar algo em mim. Tolerância, paciência, amor ao próximo. De repente o Senhor viu que havia algo em mim que precisava ser trabalhado e que eu não estava percebendo, e Ele decidiu usar uma pessoa para trabalhar na minha vida. Eu entendo que quando tem pessoas difíceis na minha vida, eu estou sendo moldada. Situações desafiadoras, o Senhor, Ele está nos moldando, e não é só eu. É eu, você. Então, se tiver uma pessoa difícil na sua vida, comece a orar por ela, porque o Senhor está trabalhando você. E está te usando para trabalhar essa pessoa também. Já aconteceu comigo, igreja, de em algum momento eu não senti muito amor ou apreço por uma pessoa. Para não dizer ódio, né? Para não dizer aquela raiva que dá na gente. E aí eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus a orar por aquela pessoa. E não é orar desejando mal, é orar abençoando aquela vida. E eu comecei a dobrar os meus joelhos todas as noites e orar por aquela pessoa. Orar de verdade. Senhor, abençoa e tira do meu coração esse sentimento. Chegou um momento que eu estava orando pela pessoa assim, simplesmente, e tudo aquilo de negativo que estava no meu coração saiu. Isso chama-se liberar perdão. E às vezes é necessário a gente fazer isso. E aí nós estamos ressignificando essa pessoa na nossa vida. E nós começamos a enxergar essa pessoa de uma forma diferente. E o nosso coração começa a ser liberto daquelas prisões que de repente até nos afastaria do céu. Então isso é ressignificar essa pessoa na nossa vida. Então ressignificar é você enxergar também os pontos positivos no meio do negativo. José do Egito, quando ele foi preso, passou por todo aquele processo que todos nós que lemos a Bíblia sabemos. Aquela prisão foi um processo que Deus usou, mas ressignificou a vida de José, porque ele saiu de um condenado preso para um governador do Egito, que foi a segunda pessoa com mais autoridade no Egito. Então, assim, foi um processo de ressignificação na vida dele. E não só ele, nós temos também outro exemplo na Bíblia, que é Raabe, a prostituta. Ela teve a vida dela ressignificada por Jesus quando ela ajudou Josué e os espiões na terra que Deus mandou. Aliás, Moisés mandou que eles fossem lá verificar como era a terra, debaixo da ordem de Deus. E ela ajudou aqueles servos de Deus. Naquele momento, ela teve a vida dela ressignificada por Deus, tanto que ela mudou de vida, foi transformada, e ela está na genealogia do Senhor Jesus, porque ela foi ressignificada pelo Senhor. O que Ele fez comigo e com você, porque nós deixamos de ser chamados de criatura e passamos a ser chamados de filhos. Isso é ressignificar na nossa vida. E o maior exemplo de ressignificação que nós temos na Bíblia, quando o Senhor falou comigo isso aqui ontem à noite, igreja, me deu um aperto tão grande no coração, parece que eu queria ministrar, era ontem. Eu falei, Senhor, me dá calma, eu queria ler o material para mim não perder nenhuma palavra. Que o maior exemplo de ressignificação que nós temos na Bíblia foi através de Jesus, porque ele ressignificou o sentido da cruz.
Quando você lê nas histórias antigas, no Antigo Testamento, a cruz era símbolo de vergonha, de derrota, de humilhação. Era a pior pena de morte que tinha naquele período, morrer na cruz. E aí, quando o povo olhava para a cruz, era símbolo de todas essas coisas ruins. Só que Jesus foi lá e ressignificou o sentido da cruz. Hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos dor, nós não vemos luta, nós não vemos humilhação, nós vemos o quê? Salvação. Se você olhar para a cruz hoje, você sabe que tem sofrimento ali, mas você sabe que tem vitória. Você sabe que tem vida eterna. Você sabe que tem ali salvação para quem crê em Jesus. Então, esse é o maior sentido de ressignificação que nós vemos na Bíblia. Foi o Senhor Jesus. Naquela época, ninguém tinha coragem de colocar um colar, por exemplo, de cruz aqui, porque cruz era símbolo de humilhação, de morte. Quem morria na cruz? Pecado, culpa. Mas o Senhor Jesus foi lá e mudou a história. Ele é o maior ressignificador que nós já vimos. É o maior transformador. Então ele deu uma nova leitura, uma nova interpretação sobre a cruz. E quando eu pensei sobre isso, eu falei, meu Deus, a cruz hoje, ela significa autoridade. Ela significa poder. Ela significa vitória sobre a morte. Vitória sobre o pecado, sobre a culpa. Nada prendeu Jesus. O pior símbolo que tinha na época não deu conta de segurar o Senhor Jesus, porque foi a cruz. Então ela tem sim um novo sentido. E talvez na sua vida hoje é necessário que algo seja ressignificado. E talvez agora, nesse momento, nessa noite, o Senhor Jesus te trouxe aqui para dizer para você, dá uma olhada dentro de você, porque tem muita coisa na sua vida que precisa ser restaurada, renovada, recomeçada, ressignificada. Talvez um trauma do passado, talvez um conflito, um sofrimento no casamento, no lar, no relacionamento com os filhos, na vida, em todos os aspectos. Certamente o Senhor Jesus Cristo ele está aqui para dar um novo sentido sobre essa situação, para que você tenha um aprendizado naquilo que te feriu, naquilo que te machucou. Talvez um trauma, uma lembrança ruim, ou uma pessoa difícil que precisa ser ressignificada na sua vida. Quando o Júnior tinha 1 ano e 8 meses e foi para a UTI, todos aqui já sabem, ficou em coma, entubado, teve parada cardiorrespiratória, pouquíssimas possibilidades de sobrevivência. Ali a gente passou por um trauma, o pastor e eu. Toda a família. Ali nós passamos por um sofrimento, por uma grande dificuldade, mas nós conseguimos ressignificar aquela situação. Porque poderia ser ainda processo de depressão, mas eu lembro a minha sogra falando, você precisa ressignificar isso na sua vida. Olhar para trás, ver tudo aquilo que passou, aprender com aquela situação, lembrar que existiu, mas considerar como um milagre de Deus. Então eu olhar aquela situação e hoje ver ele com 17 anos, saudável, para a glória do nome do Senhor Jesus, isso é eu ressignificar aquela dor em milagre. É eu fazer uma leitura, uma interpretação daquela situação para exaltar o nome do Senhor no dia de hoje. Quando uma pessoa morre e nós passamos aquele sofrimento, é claro que nós podemos passar o processo de luto, mas nós podemos ressignificar aquela morte no sentido de que nós podemos agradecer ao Senhor pelo tempo que aquela pessoa passou conosco, pela oportunidade que nós tivemos de conviver com ela, pelos momentos bons que nós passamos juntos, pelo aprendizado que nós tivemos com aquela vida ou com a lição de vida que aquela pessoa deixou para nós. Então, assim, não é fingir que não aconteceu nada, não é tampar o sol com a peneira, mas é entender o processo, ressignificar e pegar um aprendizado sobre tudo aquilo que passou sobre as nossas vidas. Eu costumo pensar da seguinte forma: aquele que é inteligente, ele aprende com os erros dele. E aquele que é sábio, aprende com os erros dos outros. Eu não preciso passar por um processo para aprender.
Então eu posso observar o que outras pessoas estão passando e entender se eu quero aquilo para mim ou não. O Senhor Jesus deixa muitas coisas claras para nós. Só que muitas vezes nós temos a dificuldade de compreender a situação pela qual o outro está passando, o processo pelo qual o outro está passando. E nós temos dificuldade de entender o posicionamento da outra pessoa. Eu quero trazer para nós a reflexão da seguinte forma: você não sabe o que aconteceu na vida da pessoa ontem, há uns dias atrás, você não sabe por que ela se comporta daquela maneira, você não tem compreensão, você não tem empatia com o próximo, porque você não sabe o processo que essa pessoa está passando. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós não temos que só ressignificar nossa vida, nós precisamos mensurar ou até pensar na dor do próximo. Olha só, Davi, se ele tivesse reparado o tamanho do gigante como um obstáculo, ele não tinha vencido a batalha. Olha o que Davi fez. Pensa aqui comigo. Ele ressignificou, ele fez uma nova leitura sobre o gigante. O gigante estava grande na frente dele. Ele fez uma nova leitura. Ele pode ter olhado para o gigante e pensado: é uma oportunidade maior que eu tenho de acertar a cabeça dele. Por quê? Porque ela é grande. Ele pode ter feito uma nova leitura daquele gigante. Ao invés dele olhar e falar: esse gigante, esse problema é grande demais, ele olhou: é bom que seja grande, porque é mais fácil para acertar o alvo. Então, às vezes, o problema é grande na nossa vida e nós focamos nele, na dificuldade dele, mas nós não pensamos na possibilidade e no poder de Deus sobre as nossas vidas de resolver aquela situação. O problema é grande, é bom. Sabe por quê? Tem mais chance de você acertar o alvo, de você orar sobre ele e do poder de Deus vir mais sobrenatural sobre aquela situação para ser resolvido, porque nós sabemos que vai. Então ele ressignificou e reinterpretou, e eu vou falar muito essa palavra mesmo. Ele mudou a perspectiva, aquele povo estava com medo do gigante daquele tamanho. Como que acerta, né, um gigante daquele tamanho? É mais difícil acertar um alvo pequeno do que um alvo grande. Então, assim, é atribuir novos valores, tanto a nós quanto a pessoas. Transformar a narrativa de vida. Ao invés de ficar contando só desgraças, porque o pastor e eu, às vezes, a gente comenta lá em casa sobre isso. A gente vê algumas pessoas que elas disputam coisas ruins que aconteceram na vida delas. Quando um começa a falar que aconteceu uma coisa ruim, o outro fala: pior foi comigo. E começa aquela disputa de coisa negativa. Mas se nós pararmos e ressignificar e a gente começar a observar os pontos positivos no meio daquilo que é ruim, a gente vai ver que tem muito aprendizado ali. A gente vai ver que Deus está trabalhando em detalhes. Não tem nada ruim que você não possa tirar um aprendizado dali. Que seja para você, que seja para outra pessoa. Não tem uma pessoa tão ruim na nossa vida que não tenha nada de bom nela. Porque senão o Senhor Jesus não teria morrido por nenhum de nós. Então, assim, nós não somos dignos do amor de Jesus. Mas o Senhor ainda acredita em nós. Porque Ele não desistiu de nós. E Ele traz reflexões para nós. E Ele nos dá oportunidades e possibilidades de melhora todos os dias. Nós precisamos fazer a nossa parte. E quando Deus traz uma mensagem dessa para nós, Ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui e vou fazer a minha parte, faça a sua. Então Ele está mandando você voltar no seu passado, ver os seus traumas de infância, ver as situações que você passou, ver conflitos, humilhações e fazer uma releitura daquilo que passou, colocando Jesus à sua frente e vendo aonde você chegou hoje. Debaixo da direção dele. Porque se todos nós olharmos para trás, a gente vai ver que a gente deu um salto na vida. Sabe por que a gente deu um salto na vida? Porque nós fomos empurrados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se depender da gente dar um passo, acho que a gente não dá. Mas o Espírito Santo, ele nos empurrou. Ele nos estimulou. E nós chegamos aonde nós estamos e vamos chegar mais ainda, com a misericórdia do Pai, a alcançar o reino dos céus. Então, a Bíblia, você não vai encontrar um versículo falando
ressignificar. A palavra ressignificar. Mas o conceito, o significado, o sentido, ele é visível, principalmente quando nos versículos falam sobre olhar o passado com novos olhos e encontrar um novo propósito, que é viver uma vida renovada através de Jesus. Aí você vai me dizer, mas a Bíblia diz isso? Não nesse termo, mas ela diz muito mais do que isso. Então nós achamos o sentido, o conceito de ressignificação do Antigo Testamento até Apocalipse. E eu quero trazer alguns versículos aqui para nós confirmarmos isso. A gente precisa confirmar se de fato isso existe. O apóstolo Paulo, ontem eu estava vendo a irmã Jéssica ministrar aqui no culto de jovens, ela falava sobre a conversão do apóstolo Paulo. Ela falava de Saulo de Tarso, que foi ressignificado por Jesus e se transformou em Paulo de Tarso. Um dos grandes nomes que nós temos na Bíblia, um plantador incansável de igreja, que deixou várias cartas, orientações para eles e para nós, e que ele foi totalmente transformado, foi feita uma nova releitura, foi feita uma nova leitura sobre a vida dele, e ele passou de uma pessoa para outra visível. Nós podemos ver isso. Então, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de ressignificação de Jesus. E aí, ele não ficou com essa nova leitura dele só para ele. Ele transmitiu esse conceito de uma nova criatura. E ele escreve. Porque quando nós somos transformados, nós somos uma nova pessoa. Mas nós não deixamos de ser quem a gente era no sentido de pessoa. Renata é Renata. Só que o comportamento da Renata de antigamente não pode ser o mesmo comportamento da Renata hoje, ressignificada, transformada, moldada, ou com uma nova utilidade, função ou interpretação do Senhor na minha vida. Mas eu continuo sendo a Renata, eu nasci a Renata. Não fala da mudança da pessoa no sentido literal, mas fala da mudança de mente, da mudança de comportamento, da mudança de posicionamento. Você é a mesma pessoa que nasceu lá. Só porque você foi transformado. E aí o apóstolo Paulo escreve, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que é isso? Ressignificar. Porque se alguém está em Cristo, não continua sendo a mesma pessoa. Então está dizendo que Jesus transformou. Paulo também escreve, Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Como que eu vou ser uma nova criatura? Sendo ressignificado, sendo transformado. Efésios capítulo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, ou seja, comportamentos antigos, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Uai, como que despém? Como que a gente vai se despir do velho homem? A gente vai tirar as cascas. A gente vai ser transformado, a gente vai ser renovado. Do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados, restaurados, ressignificados no modo de pensar, transformação da mente, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. É o quê? Ressignificar pessoa, comportamento. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despis do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Como que a gente se despe do velho homem e se veste do novo homem? Aí, Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20.
e lhes darei um só coração. Como assim? Transplante? Não. Deus muda coração e comportamento. E um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. O que é isso? Transformação. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, como assim nascer de novo? Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, mas ele estava falando de transformação, ressignificação, releitura, reinterpretação. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: quem que fica sentado no trono? Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, quando ele disse: eis que faço nova todas as coisas, nova como? Ressignificando, transformando o velho no novo, que fique conforme a vontade do Pai. Então, qual que é a mensagem para nós nessa noite? Esqueça o que se foi, não viva no passado. Ressignifique tudo aquilo que precisa ser ressignificado na sua vida. E eu falei bastante. Eu tenho que ter falado no mínimo 60 vezes a palavra ressignificar, para que o seu cérebro, o meu cérebro, seja ativado a entender que nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos passar por essa transformação. Ontem também, Mangésica estava ministrando sobre o processo que a lagarta passa até ser transformada em borboleta. Aquilo é uma metamorfose, uma transformação, mas é uma ressignificação. Nós temos uma releitura da lagarta a partir do momento que ela se torna uma borboleta. Ninguém tem coragem de pegar aquele bicho e colocar na mão e ficar brincando com aquilo e achar lindo. Mas a borboleta, nós tocamos. Ressignificar. É a palavra de hoje para nós nessa noite. É você se permitir que o Senhor Jesus reescreva a sua história. Que Ele escreva, ou que seja conforme o propósito e a vontade dEle. Então, talvez coisas na sua vida que hoje precisam ser moldadas, transformadas, retiradas. O Senhor te trouxe nessa noite para isso. E aí, quando eu estava estudando, ele falou para mim que pessoas que estavam com traumas do passado, de infância, de feridas, de situações que aconteceram principalmente na infância. O Senhor falou para mim: focaliza na infância. Porque existem traumas da infância que precisam ser ressignificados. Precisam de uma nova leitura e uma nova interpretação sobre tudo aquilo que aconteceu no passado. Às vezes, nós vemos crianças e jovens que passaram por situações de perda de pais, ou de tantas situações, igreja. Meu Deus. E aí essas crianças crescem, viram adultos traumatizados, feridos, magoados, machucados. E aí precisa de tratamento, precisa de terapia, precisa de aconselhamento. Como é que a gente ajuda uma pessoa a se ressignificar? Acolhendo, ouvindo, orientando, apoiando. Se for necessário, um profissional qualificado também trabalhando na área. Para quê? Para que esses traumas venham ser superados. Para que a pessoa possa olhar no passado, ver toda aquela situação que foi vivida, foi presenciada, mas entender que há um Deus grande que transforma, que renova, que restaura, e que toda aquela situação não precisa ser vivenciada ou carregada como um peso, como um fardo, a vida toda. É possível fazer uma nova leitura daquilo que se passou a partir do momento que a gente abre o coração e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Então, nessa noite, a mensagem do Senhor para nós é essa, e é para todos nós, porque todos nós temos uma situação que precisa ser redefinida,
relida, reinterpretada, reorganizada. E qual que é o maior problema? Nós temos dificuldade em encarar o passado, nós temos dificuldade em encarar aquela situação que nós vivemos, porque a gente não gosta de mexer em ferida. Só porque é necessário. É necessário mexer na ferida para que ela seja curada. Porque talvez a cicatriz está só por fora, mas por dentro a ferida ela está verde ainda. Precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. E o Espírito Santo nessa noite, nessa semana, o Senhor está falando sobre cura interior. Ele está falando sobre cura de alma. Ele fala que nós precisamos investir mais na alma do que no corpo. Então, nessa semana, o Senhor ele está trabalhando cura. Cura de traumas, de ferida, de sofrimento, de dores, de lutos, de processo. E são traumas antigos, não são atuais. São aqueles que estão camuflados dentro dos corações, dentro das mentes, que não foram trabalhados e que por algum motivo hoje está interferindo na vida de pessoas. Talvez está impedindo a pessoa de caminhar, de alcançar uma graça do Senhor, de alcançar algo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas, porque não foi encarado de frente. Nós não podemos fugir das situações. Nós precisamos encarar essas situações de frente e resolver aquilo que precisa ser resolvido. E é isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. E eu quero dar um recado especial para você. Pare de fugir da situação. Encare a situação de frente. Faça uma nova leitura. Faça uma nova interpretação e passe pelo processo do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus te curar nessa noite, nessa hora. Aproveita essa semana no nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero pedir para você, coloque a mão no seu coração. E você vai falar com o Senhor nesse momento. E você vai pedir para Ele, Senhor. O Senhor falou comigo nessa noite. Se o Senhor falou com você nessa noite, você diz para Ele, Senhor, eu estou aqui para receber essa cura. Eu estou aqui para pedir ao Senhor que tire essa situação do meu coração e da minha alma. E eu não estou trabalhando questões emocionais, igreja. Não estou trabalhando questões emocionais, mas o Senhor disse que vidas seriam curadas através da palavra, que Ele vai trazer novo sentido. Só que a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus abrir o nosso coração e entrar. A gente precisa deixar que as feridas sejam curadas. Assim como nós olhamos para a cruz e sabemos que a cruz foi um lugar de sofrimento, mas é também um lugar de salvação, a gente precisa entender que esses traumas, essas situações que nós passamos, foi um momento de sofrimento, mas é também um momento de libertação, de liberar perdão, de cura, de transformação. Amém? Oremos ao Senhor nessa hora. Soberano e Senhor de todos os exércitos. Deus, a tua palavra foi ministrada conforme o teu querer. Meu Deus, a tua palavra foi dita conforme a tua vontade. Senhor, eu louvo e exalto o teu nome, te agradeço e te engrandeço. E nessa hora eu te peço, soberano Senhor dos exércitos, vai visitando corações, vidas e mentes. Meu Deus, o Senhor sabe o processo que cada um passou. O Senhor falou, Deus querido e amado, sobre traumas, meu Deus, de infância, sobre situações vivenciadas, meu Deus, na infância e na adolescência. E eu te peço agora, nessa hora, Espírito Santo de Deus, vai tratando esses corações, vai trabalhando essas mentes, vai trabalhando o Espírito Santo de Deus, vai arrancando, vai curando essas feridas, vai visitando esse coração nesse momento. Espírito Santo de Deus vai ressignificando essa história, meu Deus, vai escrevendo uma nova história sobre a vida dessa pessoa, vai visitando esse coração nesse momento. Deus querido, Deus amado, meu Deus, traz um renovo, traz uma restauração, traz uma cura, meu Deus, em nome de Jesus. Liberta se precisar ser liberto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Nós não podemos, Pai, permanecer com o coração pesado, com essas feridas camufladas, Deus, em nome de Jesus. E nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor, Deus, tem o bálsamo da cura. Oh, Jesus querido, Deus amado, oh, Senhor dos exércitos, meu Deus, arrebenta, Senhor Jesus, todos esses cadeados que aprisionam essas pessoas no passado. Meu Deus, vai quebrando, Senhor Jesus, todas essas barreiras que impedem, meu Deus, essa cura de chegar verdadeiramente, que essa pessoa seja transformada, que ela seja renovada, restaurada pelo teu poder nessa hora. Meu Deus, independente da ferida, independente do trauma, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai.
Oh, Senhor Jesus, Deus querido, transforma a nossa vida, restaura, Senhor, o sentido, que nós sejamos, Pai, nós possamos olhar para dentro de nós e fazer uma nova leitura de nós mesmos, que nós possamos ser uma nova criatura, que a nossa mente venha a ser moldada, formada conforme a Tua vontade, o Teu querer. Oh, Jesus querido e amado, Senhor, vai tirando todas as amarras, Senhor, do passado, Santo de Israel, nós clamamos ao Senhor nesse momento, Deus. Oh, Jesus querido e amado, Santo de Israel, Jesus, nós te pedimos nessa hora, Deus. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, vai visitando o Santo de Israel. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Espírito Santo de Deus, oh Jesus, eu sei que tem gente voltando aqui na infância, eu sei que tem pessoa voltando aqui na idade de 7 anos de idade, e o Senhor está trazendo renovo, e o Senhor está trazendo cura de feridas antigas. Santo de Israel, faz o teu mover, Senhor, em todas as idades, Deus querido, Deus amado, Senhor dos exércitos, aonde for necessário, Deus, uma cura, entra com a tua providência, entra com a tua restauração, entra, Senhor Jesus Cristo, com a libertação do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos nesse momento em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus querido e amado, Senhor dos exércitos, Deus soberano, a tua palavra diz, meu Deus, sobre cura, sobre nós olharmos para o nosso passado, meu Deus, e que a nossa visão seja renovada e restaurada, meu Deus, e nós pedimos ao Senhor, nós queremos avançar, mas nós precisamos deixar todas as cargas do passado, nós queremos lançar sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade, tudo aquilo, meu Deus, que nos prende, nos impede verdadeiramente de seguir e fazer conforme a tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós oramos, apresentamos, entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nessa hora, Deus querido, todo e qualquer coração, Senhor, ferido, angustiado, meu Deus, nós queremos liberar o perdão, e eu quero te dar a oportunidade nessa noite. Ore por alguém que te fere, ore por alguém que te feriu, ore por alguém que te magoou, e libere o perdão para essa pessoa nessa noite. Fale com o Senhor Jesus. Deus, eu perdoo e peço perdão. Ore pela vida dessa pessoa nessa hora. Peça ao Senhor que essa pessoa seja visitada, renovada e restaurada pelo poder do Santo do Senhor. Oh, Jesus querido, oh, Jesus Santo de Israel, vai liberando perdão, igreja. Vai abrindo o coração e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Porque às vezes, enquanto nós não perdoamos, nós não ressignificamos o significado da pessoa na nossa vida, nós não alcançamos a misericórdia do Senhor. Oh, Jesus, nós queremos perdoar e queremos ser perdoados nessa noite, e nós queremos o mover sobrenatural do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, não só agora, Pai, mas em todos os momentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Jesus querido, obrigada, Deus, pelo teu poder, pelo teu mover e pela tua misericórdia. Aleluia, Jesus. Deus, ele tem a forma maravilhosa dele trabalhar, é no silêncio. Às vezes a gente olha para a pessoa e a gente não vê nada que está acontecendo. Às vezes a gente pensa assim, não tem ninguém recebendo a palavra. E o Espírito Santo de Deus vai mostrando corações sendo trabalhados, pessoas que precisam receber perdão e precisam ser perdoadas. Corações que são moldados. Eu aqui, igreja, querendo orar e correr e pular aqui, sentindo a presença e o Espírito Santo falando comigo. Eu estou trabalhando no profundo. Eu estou trabalhando no escondido. Deus, ele vai trabalhando aonde ele precisa trabalhar. E ele tem liberdade nessa igreja, na minha vida, na sua. Mas nós precisamos nos render à vontade do Senhor. E nessa noite, o Senhor, ele quer trabalhar nessa cura. E nós vamos sair daqui nessa noite com a nossa vida mais transformada ainda. Nós queremos ser transformados mais ainda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Faça o querer do Senhor, Deus. Santo de Israel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer a Deus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na presença do Senhor para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu santo nome, Pai.
para poder, Senhor, poder glorificar a Ti. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que a Tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada família aqui representado, cada lar aqui representado, seja agora alcançado pelo Senhor. Aqueles que não puderam estar aqui, Pai, que o Senhor nos alcance também, nós te pedimos em nome de Jesus. Oh Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos deu a noite tranquila, a noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando os crentes digam amém.